muito comum bisbilhotar as redes sociais dos outros, opinar, manifestar, fazer o trabalho dos stalkers. O stalking sadio, esse que a gente verifica no dia a dia do acesso às redes sociais, não é problema nenhum. Faz parte desse processo democrático e faz parte da publicização dos comportamentos das pessoas. Todo mundo tem rede social, quando essas redes são abertas, você está sempre sujeito a ser elogiado, criticado, desde que haja limites. Por que nós estamos falando disso? Porque 2 episódios muito recentes chamaram a atenção para a questão do stalking. Todos viram na imprensa uma moça que perseguiu um médico por anos a fio, de forma muito intensa, causando todo tipo de problema e constrangimento para ele e para a família. Eram ameaças, por vezes 40 telefonemas num dia, todo tipo de constrangimento criado em relação a essa vítima do stalking praticado por essa moça, e também um outro episódio envolvendo nada mais nada menos do que o polêmico ministro Alexandre de Moraes e sua família, também sofrendo stalking por parte de pessoas aí por vieses políticos, por questões políticas, criando toda a ordem de constrangimento e problema. Inclusive, essas pessoas foram presas, estão presas aguardando julgamento por conta desse comportamento de stalkeamento. É importante a gente dizer que existia uma contravenção penal, até pouco tempo atrás, que cuidava dessa questão, dessa importunação da tranquilidade da pessoa. Mas o volume crescente de comportamentos nas redes sociais, especialmente, levou o nosso legislador a incrementar o nosso Código Penal. E a Lei 14.132 de 2021 inseriu um dispositivo no nosso Código Penal, no artigo 147-A, criando a figura do stalking como crime dessa perseguição. Então está dito lá que perseguir a pessoa, não importa de que maneira, digitalmente, através de telefone, redes sociais ou muitas vezes fisicamente, que acontece o stalking também. Reiteradamente, não pode ser um episódio isolado aqui, outro ali, mas assim uma prática constante, uma prática reiterada. Toda vez que houver, então, essa ameaça às características psicológicas e físicas da pessoa, vai se estar praticando o crime de stalking, ou muitas vezes limitando, cerceando a capacidade de locomoção da vítima, do agente, ou mesmo através aí de uma influência na liberdade da pessoa, na liberdade de pensamento, interferindo na sua liberdade e na sua privacidade. Quando existir esse comportamento que leve a essas situações previstas nessa alteração do Código Penal, alteração feita no ano de 2021, o agente poderá ser punido, poderá ser processado e poderá responder ao crime de stalking, o crime de perseguição, com penas que vão de 2 a 6 anos de prisão. Então veja que já não é mais aquela contravenção tamanha importância. E o agravamento da pena se dá a determinadas situações, como, por exemplo, quando a vítima for idoso, quando a vítima for uma criança. Então, o legislador cuidou desse tipo de situação. E vem à tona com muita ênfase a questão por conta desses 2 episódios mais recentes. E no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente já consegue verificar vários julgamentos, tanto na esfera penal, em que são processados criminalmente esses agentes, esses autores dessa perseguição, do stalking, e também indenizações por danos morais e materiais. Temos casos, por exemplo, de ex-marido, ex-companheiros que perseguem as suas ex-esposas, suas ex-companheiras de uma maneira muito frenética, com violência, com acusações, com chantageamentos reiterados que levam à responsabilização. E o tribunal fixa indenização, sem embargo desse agente responder criminalmente nas barras dos tribunais por força dessa alteração no Código Penal. Alteração feita no ano de 2021. O stalking, ele cria uma série de situações maléficas às suas vítimas. Muitas vezes a pessoa precisa mudar de casa, a pessoa precisa trocar o seu carro, a pessoa tem prejuízos no seu emprego. Ela pode ter inúmeras consequências sob o ponto de vista psíquico. Nós temos episódios de pessoas que entraram em processo de depressão, pessoas que tentaram inclusive o suicídio, tamanha a forma como foram stalkeadas.
E veja só, estamos dizendo aqui de um stalking feito de uma maneira muito agressiva, fugindo dos contornos da normalidade, que é aquilo que é trazido pelo Código Penal. Então, portanto, todo cuidado é pouco. Nessa época, nessa nossa cultura do cancelamento, nessa cultura que nós estamos enfrentando de polarização, em que as pessoas não têm mais filtros, em que as pessoas agridem por meio das redes sociais, por meio de WhatsApp, muitas vezes até em eventos públicos, criando toda a ordem de constrangimentos, nessas situações é de se aplicar, sim, a política trazida pelo Código Penal. E vale lembrar que quando você for vítima, você deve fazer um boletim de ocorrência e você terá 6 meses para representar seu ponto de vista criminal. Se você se sentir ultrajado, vilipendiado, poderá procurar um advogado e buscar uma indenização por danos materiais e morais. Todo cuidado é pouco. Do inofensivo comportamento de stalkear, que é muito comum, à prática de crime, é importante saber os limites, nessa escala em que você sai de um comportamento suportável, tolerado, e incide na prática do stalking prevista no nosso Código Penal.